Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. O Flamengo tentou e conseguiu sair da Copa do Brasil. Parabéns aos envolvidos, parabéns ao presidente do clube, né, que tanto queria que o Flamengo priorizasse o Campeonato Brasileiro, que a Copa do Brasil ficasse de lado, o Flamengo poupou. Olha, nunca foi tão escrachado o desejo do Flamengo sair de uma competição. É claro que ninguém sai porque quis, os jogadores não vão jamais abrirem as pernas, isso não acontece, claro que não, mas a vontade de ganhar do adversário, principalmente no jogo de ida no Maracanã, era muito maior do que o Flamengo. E isso, cara, dói. O Flamengo ser eliminado porque o adversário foi superior, porque jogou melhor e tal, isso acontece, normal. Agora, ser eliminado porque o adversário quis mais é um negócio lamentável. Ah, Fábio, mas foi nos pênaltis. Flamengo... A decisão são 180 minutos. Certo? A decisão são 2 tempos de 90, na verdade. Primeiro jogo no Maracanã e segundo jogo lá. O Flamengo jogou muito mal aqui. E no jogo de volta, primeiro tempo, dos 4 tempos, o Flamengo só jogou bem um. E merecidamente foi eliminado. Mais 3 reforços. BAP deu declarações dizendo que mais 3 nomes irão chegar ao Flamengo, possivelmente ainda na próxima semana. Presidente do Flamengo, cadê? Ninguém sabe, ninguém viu. O presidente simplesmente deixa claro que ele não fala com a imprensa, se sente o dono do Flamengo, enganando quase 50 milhões de torcedores que confiaram muito. Um presidente que entrou com o apoio de muita gente e que hoje simplesmente dá as costas para o torcedor, não querendo se comunicar com o torcedor em relação à questão do estádio, em relação a outras situações no Flamengo, mas vai ser cobrado. E nós vamos falar sobre isso aqui. E também sobre as possibilidades de reforços. Meta o dedo no like. Nesse momento, sobe o like e inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Você está satisfeito com o momento atual do Flamengo? Líder do brasileiro, mas eliminado. O único carioca eliminado da Copa do Brasil. Sobe o like, galera. Galera, Flamengo tanto fez, tanto quis, que conseguiu a eliminação, na minha opinião, vergonhosa para o Atlético Mineiro. Por que vergonhoso, né? O Flamengo perder para o Atlético, ser eliminado pelo Atlético numa competição mata-mata, 2 times grandes, não é vergonha, obviamente. Mas o momento atual do Atlético, você ser eliminado por um clube que até uma semana e meia atrás botar aí que 30%, 40% dos jogadores estavam pedindo a liberação na justiça, não querendo jogar mais no clube, que a torcida fez um manifesto contra boa parte desses jogadores, Scarpa, enfim, parece que aliviou só o Hulk, o resto, todo mundo, a torcida queria que saísse, Rony, então, do nada se apresentou para poder jogar nos últimos jogos, tinha pedido para sair, uma loucura, uma coisa assim inacreditável, os caras jogarem no Flamengo contra o Flamengo no Maracanã e jogarem com 10 vezes mais vontade do que o Flamengo, ganhando o jogo aqui e levando a vantagem para lá. Vocês que nos acompanham sabem que a gente já avisava, o Flamengo não vai se classificar na Copa do Brasil. Não é porque o Flamengo chegar lá contra o Atlético, o Flamengo ia amarelar, o Flamengo não tem condições de ganhar deles lá, até porque ganhou. É porque os jogadores, cara, eles receberam uma mensagem, não vou falar indireta, porque foi direta da diretoria, que a Copa do Brasil não era prioridade.
Me lembra uma época que o Flamengo foi eliminado da antiga Copa Sul-Americana e que o Márcio Araújo, na beira do campo, foi entrevistado lá na antiga arena Ilha do Urubu, quando o Flamengo jogava, mandava os jogos lá na ilha, e o Flamengo, após passar um vexame, sendo eliminado, se não me engano, para o Palestino, foi perguntado ao Márcio Araújo e ele falou, não, tá tudo certo, porque pelo menos a gente agora vai poder descansar. Isso já aconteceu. E o Flamengo do BAP, ele anda 10 a 20 casas para trás. O Flamengo foi na contramão do profissionalismo. Nunca que uma gestão profissional iria chegar para os seus comandados e dizer, olha, essa competição aqui é menos importante. Nessa aqui vocês vão ganhar menos bicho, tá? Isso não existe. Você não pode vir a público dizer um negócio desse, você não pode chegar para os seus comandados, não pode chegar para o seu grupo de jogadores e falar um negócio desse. Para mim, eu, né, enquanto torcedor, também acho que a Copa do Brasil é menos importante do que o Campeonato Brasileiro e do que a Libertadores. Só que é o seguinte, para eles, o campeonato que vale é só o Campeonato Brasileiro, cara. Até a Libertadores, ou vocês esquecem que o Flamengo poupou jogadores em vários jogos da Libertadores, que o Flamengo fez uma campanha pífia na Libertadores na primeira fase. Por quê? Foco no Campeonato Brasileiro. E aí, eles deram meio que uma maquiada, uma enganada no torcedor com contratações que, na minha opinião, e aí é opinião, é humilde opinião, como eu já venho falando, inclusive venho sendo muito massacrado por isso, todos os contratados são apostas. Você não tira um daqueles jogadores que você chega e diga, esse aqui é titular absoluto. Talvez o Samuel Lino. Que o Flamengo pagou uma fortuna e não tem como o cara ser reserva, embora ontem tenha entrado, olha, muito mal. Não é o pênalti que perdeu, é a maneira como ele entrou. Você pega um primeiro tempo que o Flamengo fez com o Cebolinha jogando bem pra caramba, além do gol, participando ativamente das jogadas de ataque, muita mobilidade e movimentação ali na frente. E no segundo tempo entra o Samuel Lino com aquela preguiça, com aquele, sabe, completamente fora de sintonia, mal demais. O Flamengo cai demais de produção. Ah, a culpa é do Samuel Lino? De jeito nenhum. A culpa é do BAP. A culpa é dele. Você imagina um grupo de jogadores indo para uma competição que o presidente do clube diz que não é importante. E aí a covardia. Para completar o show de absurdos e de incompetência de todos os envolvidos, o Flamengo, além de poupar vários jogadores nem viajaram, a Arrascaeta ficou no banco, Bruno Henrique nada também, não vai para o jogo. Enfim, jogadores decisivos, o Flamengo simplesmente coloca o Alan Cian para bater o quinto pênalti. Cara, veja a incoerência do Felipe Luiz. Felipe Luiz diz que não coloca os garotos para jogar na zaga. Aí o Flamengo fica o tempo inteiro jogando com dois zagueiros sem dar descanso a nenhum dos dois, que é o Léo Pereira e o Léo Ortiz. E ele diz que a zaga é um local onde ele não gosta muito de mexer, porque os jogadores que estão no banco são jogadores muito inexperientes, muito jovens, e ele não gostaria de colocar os jogadores no fogo, porque na zaga, se você errar, você vai ser crucificado e vai ficar marcado eternamente por esse erro. Só que o Alan Cian, que tem 18 anos, pode bater o quinto pênalti, que aí ele não está sendo colocado na fogueira. Olha que loucura, que incoerência. Não existe isso. Um jogador que fez uma grande partida, para mim foi o melhor jogador do Flamengo, mas é muito desequilibrado psicologicamente. Você vai pegar um jogador que tem pouco equilíbrio, e ele é conhecido, inclusive, nas divisões de base por isso, por ter muita personalidade, mas muito explosivo, muito desequilibrado. E vai pegar um jogador desse, olha, você vai bater o pênalti que vai decidir. Cara, isso não existe.
E aí a torcida vem e cai de pau em cima do Alacian. Como ele o culpado, o cara tem que ir embora, que é um bosta. Isso é uma brincadeira, cara. Isso é uma brincadeira culpar o Alacian pela eliminação do Flamengo depois de tanta sacanagem que a diretoria do Flamengo fez com a Copa do Brasil. Espero que não façam isso com a Libertadores, porque até agora a Libertadores do Flamengo foi uma vergonha. Classificar em segundo num grupo fraquíssimo, enfim. Que contra o Inter venha a resposta positiva. E não pode ser o Alacian o culpado. O Flamengo perdeu a classificação no Rio de Janeiro. E se você tiver que culpar alguém ainda, que culpe o Samuel Lino. Porque ele teve o pênalti que praticamente daria a classificação ao Flamengo. E ele perdeu. E ele custou 22 milhões de euros ao Flamengo. Ele é o jogador mais caro da história do Flamengo. Eu não culpo ele. Porque eu acho que jogador nenhum, diante de uma diretoria incompetente, pode ser responsabilizado pela eliminação. Jogador nenhum. O Flamengo jogou até bem primeiro tempo, tentou e tal, e diante de uma diretoria incompetente, que não sabe nada de futebol, nada, são amadores, na acepção da palavra, o Flamengo fez o que deu para fazer. Isso é verdade. Eliminado por um time fraquíssimo, que é o Atlético Mineiro, que vai ser eliminado logo ali na frente. Então, não é. Não são os jogadores os responsáveis, nem o Samuel Lino, nem o Alacian, ninguém. Para mim, eu coloquei essa minha mensagem no Instagram e muita gente, mas não foi o presidente que bateu o pênalti. Porra, mas ele não precisa bater o pênalti. Ele pode fazer uma série de lambanças, de cagadas, como ele fez ao longo de toda a competição, que faça com que aconteça o desfecho que aconteceu. Um time totalmente desmobilizado no jogo de ida no Maracanã. Tava na cara que o Flamengo não ganharia aquele jogo. Eu não esperava que perdesse, mas ganhar tava na cara que não ia ganhar. Pela desmobilização na competição. E agora, de novo, eles já aprenderam, né? Aprenderam como funciona no Flamengo. Se você é eliminado de uma competição, no dia seguinte é só soltar uma informação de contratação, cortina de fumaça, que aí, né, a coisa acalma. Já veio o BAP falando sobre 3 reforços. O Flamengo vai trazer mais 3 jogadores, um goleiro. O interesse que o Flamengo tem hoje, que a gente sabe que o Flamengo tem interesse no goleiro, é o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, que realmente trata-se de um bom goleiro. Tem algumas falhas com a bola nos pés e tudo, mas acho que muitos goleiros também têm essa deficiência, falham nesse recurso. O ex-goleiro do Corinthians, assim, vou dizer para vocês, um bom goleiro. Atualmente ele está jogando no Nottingham Forest e é o Carlos Miguel, e está próximo, inclusive, de uma rescisão contratual. O Flamengo, que não quer pagar nada pelo Nottingham Forest, então espera a rescisão contratual com o Nottingham Forest para tentar a contratação do goleiro, mas assim, vamos ver se realmente essa rescisão vai acontecer. O Flamengo busca um jogador que jogue na zaga, porque o Felipe Luiz entende que os zagueiros que o Flamengo tem, os jovens, não servem para poder jogar, e aí só coloca o Léo Ortiz e o Léo Pereira, e um atacante. E a gente apurou que o Flamengo pode entrar no circuito para tentar atravessar o negócio do Grêmio com o Roger Guedes, que já fez 3 propostas e não conseguiu contratar o atacante. Roger Guedes tem as características que o Felipe Luiz quer. Aliás, a gente já falou aqui para vocês. Fiquem de olho nesse negócio. O Roger Guedes atualmente joga no Al Rayyan. Ele está satisfeito lá, a família está feliz jogando lá nos Emirados Árabes, mas claro que ele quer uma aproximação do futebol brasileiro para jogar, para ficar mais próximo de uma seleção brasileira, jogar uma Copa do Mundo. O Roger Guedes tem 28 anos, está no auge, né, da forma física, um jogador com uma temporada espetacular nos Emirados Árabes. Já começou a temporada muito bem. Em 4 jogos ele tem 5 gols, quer dizer, o cara tem mais gols do que partidas. E joga
como um falso 9, que é exatamente as características que o Felipe Luiz quer. Um jogador que ataca o espaço, que aperta, né, que pressiona a saída de bola do adversário. Enfim, o Flamengo tem realmente interesse na contratação do Roger Guedes, e não sou eu que estou dizendo apenas, o próprio Roger Guedes revelou isso numa entrevista ao GE, de que o Flamengo o procurou. Ele cita interesse do Cruzeiro, interesse do Atlético com o Cuca, interesse do Flamengo, o próprio jogador revelou. Para vocês terem uma ideia, na temporada passada, o Roger Guedes, em 40 jogos, ele fez 31 gols e deu 5 assistências. Quer dizer, os números dele são números absurdos. Ah, mas está nos Emirados Árabes. Porra, o Flamengo está contratando por scout jogadores de futebol, jogadores que jogam em centros muito fracos no futebol atual. Né? O Flamengo trouxe o Juninho, que muita gente comemorou pelos números dele lá em Portugal, lá no Azerbaijão. Isso é uma brincadeira, e todo mundo sabia que mesmo assim os números eram fracos. Roger Guedes é um jogador experimentado em clubes grandes do futebol brasileiro. Eu sou muito favorável a essa contratação. Bate certinho com o que a gente sabe que o Flamengo tem de orçamento para contratar um atacante, e a gente torce para que o Flamengo efetivamente tente. Não fique só na conversa com o jogador e tente a contratação. Você entraria no circuito e, né, atravessaria o Grêmio nessa contratação? Imagina, rapaz, a diretoria do Grêmio colocando as caixas de som lá no gramado pro Roger Guedes chegar e ele pinta no ninho do urubu. Eu já vi esse filme, hein? Eu iria gostar. E você? Mete o dedo no like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.